Fala galera, beleza? Meu nome é Wallace Rodrigues, talvez você já me conheça ou não. E na aula de hoje, ou nas técnicas que você vai começar a ver daqui para frente, sacadas, como eu costumo e gosto de dizer, você vai poder acompanhar como controlar a sensibilidade para baixar pontos positivos, ou bico, chame como quiser. Nesse carro que está aqui, ou nesse carro que você está visualizando aí agora. Bom, interessante se você é um iniciante, talvez se você já tem algum tempo dentro do martelinho de ouro, você já entenda que quando visualiza bicos como esse daí, né, pontos positivos saltados para fora da lata, ou o proprietário já tentou mexer, ou outro profissional dentro do martelinho de ouro já tentou fazer o amassado, ou até mesmo houve uma batida, acabou pegando num reforço que poderia ter aqui dentro, automaticamente ele resistiu e saltou esses bicos para fora. Bom, você acabou de visualizar o carro, um Ford Ka, um modelo bem antigo, mas mais importante e interessante que o carro são as técnicas passadas. Porque da mesma maneira que você vai utilizar nessa porta, talvez você utilizaria, por exemplo, num Gol, num HB20 que está aqui fora. Muito mais importante, né, do que o carro em si, sim, ele é fundamental, ele é importante, são os movimentos que você pratica, ou entender os movimentos, o porquê da sequência de movimentos. Enfim, você visualizou na claridade aqui da porta da nossa oficina, agora começa a visualizar na lâmpada. Olha como muda, os pontos ficam muito mais tensionados e já dá para perceber que o que a gente tem aqui é uma repintura. Então, se já é complicado fazer um trabalho como esse, numa pintura original, imagina numa repintura. A probabilidade de marcar a lata quando você não controla a sensibilidade acaba sendo maior. Mas vamos lá, vamos entender quais são as técnicas, tudo aquilo que você tem que fazer e saber para executar um trabalho de alto nível nesse carro. Antes de sair abaixando aqui esses pontos positivos, independente da ferramenta que for ser utilizada, né, é preciso compreender o que acabou acontecendo. Como eu estava dizendo agora há pouco, jamais pegue um martelo e saia batendo aqui na lata, ou até mesmo nesses tipos de ponto, talvez uma ferramenta ideal possa ser aqui o pino de metal, né? Por que isso? Porque se você não visualiza o que tem aqui atrás, o que pode ter causado, cara, talvez vá acontecer com você ou talvez já tenha acontecido. Se já aconteceu, deixa aí embaixo nos comentários. Você pega o martelo e já começa a baixar esses pontos e sente uma pressão, ou até mesmo começa a marcar mais a lata do que os pontos serem conectados, serem abaixados, né? Isso por quê? Porque você está batendo, colocando pressão aqui com uma ferramenta e o reforço, ou uma estrutura, ou uma chapa, ou qualquer outra coisa, está colada aqui com a lata. Ele está bem junto assim, ó, bem unido mesmo. Então você bate essa pressão, passa para essa primeira lata, acaba pegando lá atrás na segunda lata e fazendo com que, em vez do amassado afundar, se conectar, abaixar aqui, ele acaba resistindo e saltando cada vez mais para fora, ou até mesmo marcando muito, né? Enfim, é o que a gente quer que não aconteça. Fora isso, olha como é uma repintura. É fácil perceber quando você começa a visualizar alguns defeitos mesmo na pintura. Esse, por ser um carro mais antigo, é bem simples de entender isso. Olha aqui, alguns pontos que acabaram ficando, tá vendo? Nesse ponto, nesse outro ponto, aqui também tem alguns. Algumas pessoas acabam usando uma ferramenta que mede a espessura da lata. Isso também, da lata não, da pintura, da tinta, né, do verniz, isso dita ali se já foi repintado ou não. Mas aqui, cara, simplesmente visualizando, você já consegue identificar isso, ó. A gente tem um bem tensionado aqui, debaixo da maçaneta. Meu irmão já fez o processo, eu não indicaria fazer um amassado como esse sem fazer a desmontagem, porque
A gente vai abaixar aqueles pontos, mas talvez precise entrar com alguma ferramenta ali para resolver. E olha o que a gente tem aqui. Uma chapa. Foi feito um trabalho meio grosseiro. Provavelmente isso daqui parece ser cola quente, ó. Foi passada para segurar essa estrutura que deva ser da maçaneta. Aqui foi fácil entender o que aconteceu, o que causou aqueles bicos. O proprietário estava com problema na fechadura aqui para abrir o carro e fechar e travar. Levou para uma empresa e os caras provavelmente quiseram colocar essa chapa aqui o mais ajustado com a lata possível e talvez tenham batido nela para ela se encaixar. Automaticamente ela foi batendo e fazendo aqueles bicos lá do outro lado. Mas a gente vai resolver isso. Ó, dificilmente eu conseguiria entrar, porque o amassado tá um pouquinho para dentro daqui, ó. Tá ver? É quase como se ele tivesse nesse ponto, ó. Todos aqueles pequenos bicos estão debaixo desse reforço. Então o que eu disse, se você não solta essa calafetação, automaticamente você bate lá, a lata acaba batendo nessa chapa e fazendo mais bicos ou até trincando mesmo a pintura, né? Porque imagina a resistência que não tem. Então é preciso soltar todas essas colas para poder liberar a lata. Vamos ver se eu consigo, ó, entrar. Agora sim, você consegue visualizar, ó, como eu tenho um espaço aqui. Ó, ele tá bem espaçado. E olha a grossura dessa espátula que eu utilizo. Então eu vou soltar ainda essa parte aqui de cima. Aqui provavelmente já deva ter caído. Enfim, vou colocar o só aqui mesmo. Vou soltar toda essa calafetação para aí sim começar a baixar esses pontos aqui. Dessa maneira eu consigo, colocando muito menos pressão, empurrar cada um deles lá para a lata, fazendo talvez com que ele já meio que entre na altura ideal. Então vou soltar aquelas calafetações e a gente dá sequência. Separei aqui provavelmente as ferramentas ou todas as ferramentas que serão utilizadas para resolver esse trabalho que você está acompanhando. Bom, um pino de PP, ele é bem mais macio do que o pino de metal. Então talvez dê para começar, vamos ver, vamos ir sentindo a remoção do amassado. Talvez eu comece com um pino de PP, depois logo na sequência parta para o pino de metal ou já resolva com o pino de metal. Uma outra estratégia é utilizar a própria espátula como taço. Como é que funciona isso? Eu vou apoiar ela lá por dentro da lata, né, atravessando o reforço, mais ou menos assim, ó. Ela literalmente atravessa aqui o reforço, né, passa por baixo dele, apoia na lata e assim eu consigo, pegando o martelo lá do outro lado, batendo no amassado. Mais ou menos assim, ó. Vou chegar aqui em algum para ver. Só ajustar. Dessa forma. O que isso faz? Faz com que toda a pressão da batida aqui com o martelo fique exatamente no pequeno ponto, não trazendo uma extensão da lata. Porque às vezes você está baixando pontos positivos, mas está meio que criando uma bacia aqui no amassado. Quando você utiliza um taço, você minimiza essa possibilidade. É claro, como é uma ferramenta de ferro que está encostada ali com a lata, eu tenho que ter um controle bem mais preciso, uma sensibilidade bem mais precisa, né? Dando pequenas batidas até fazer com que ele entre mesmo na lata. Então, essa ferramenta, ela tem a capacidade de servir não só para entrar aqui no reforço, né, por trás do reforço, para levantar e corrigir ali alguns pequenos pontos, mas também ela funciona de taço. Olha porque foi preciso soltar toda aquela calafetação. Vou chegar um pouco mais. Aí, porque agora sim a lata ela tá totalmente
liberada. Eu consigo passar a espátula desde essa região de cima até a região de baixo. Agora é posicionar aqui as ferramentas. Aí, chegamos mais perto. Ajustar aqui o meu posicionamento para aí sim poder dar sequência e colocar a mão na massa. Bora lá então. Depois de toda essa análise, uma das partes que a maioria dos iniciantes, ou até mesmo profissionais que têm muita experiência, acabam deixando de lado, né, por acharem irrelevante, eu sempre acredito que aqui, cara, todas essas etapas que antecederam até a gente chegar nesse momento em que vai começar a baixar esses pontos, elas são até mais importantes do que simplesmente começar a bater, do que simplesmente começar a empurrar o amassado. Porque depois do entendimento vem a ação, né? Depois da compreensão vem a ação. Você compreende aquilo que vai ser feito, por que vai ser feito, não adianta nada você só, tá bom, entendi, mas quando começa a fazer, não realmente compreendeu, você vai se sentir perdido aqui, ou você vai levar muito e muito tempo para fazer a remoção de um amassado como esse, que é até simples, não tem nada de tão complexo aqui, né? A não ser um ponto, né, muito tensionado e a repintura, o que traz essa certa dificuldade para o trabalho. Então vamos lá, ó, vou chegar aqui nesses pontos, a gente está tendo uma boa visualização, vou chegar no mais tensionado, saca só, como você já consegue visualizá-lo aqui. Os outros de cima não estão tão tensionados como esse. Pô, Wallace, então o certo é começar pelo ponto de maior complicação? Não necessariamente, né? Você poderia até começar pelos que estão menos tensionados, ou de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui não existe uma sequência lógica assim, né? Onde um ponto acaba interferindo no outro. Então, pode começar por até do meio aqui, depois fazer esse. É mais para mim, serve mais como calibrar mesmo a sensibilidade. A gente está tocando bastante nesse tema hoje, nessas sacadas de hoje, do que fazer esse ou aquele outro. Porque quando você calibrar no mais difícil aqui, os mais simples ficarão mais fáceis, né? Mas o contrário também funcionaria. Se você vem dos mais fáceis, quando você chega no mais difícil, você já está mais meio que ambientado com a lata. Então vamos lá. Posicionamento de lâmpada. A gente não falou tanto, mas já dá para você notar. A lâmpada ela não está colada na lata. Olha a distância que ela está da lata. O meu posicionamento também não é junto ali. E olha como eu consigo visualizar muito, mas muito bem todos os pontos positivos aqui, ó. Olha como já dá para ver também o nível da repintura. E não precisa aquecer para abaixar esses pontos. Você já vai meio que direto mesmo, ó. Pega o pino, eu vou testar aqui, no caso, o pino de metal. Vamos ver como ele vai funcionar. E já vai abaixando. O mais importante aqui é você entender o tanto de batidas que estão sendo dadas, né? O que eu estou fazendo para bater? Nada mais, nada menos do que o meu próprio martelo. Não é uma única batida, não é uma única tacada que você faz com que um ponto como esse entre na lata. Não, são preciso várias batidas. E é aqui que eu queria chegar, ó. Vamos dar uma olhada no amassado. Você está percebendo, olha lá, que o ponto ele já começou a entrar na lata. É nítido isso, né? Mas ao mesmo tempo, o bico está bem acentuado aqui.
Agora não tem como, eu preciso abaixar um pouco dessa lata, né, afundar ele, fazendo um ponto negativo, às vezes até de bastante tensão também, para fazer com que ele entre na altura ideal. E uma outra coisa que acabou se revelando é mais um pontinho positivo aqui na parte da frente. Mas esse, como não tem tanta tensão, ó, eu já consigo empurrar ele. E o que faz com que não marque, mesmo sendo uma repintura? O controle nas batidas. Ó, olha o que eu disse, em ter que refazer o ponto praticamente. Olha como eu precisei empurrar a lata para fazer com que aquele ponto positivo que estava aqui entrasse novamente. Eu não vou levantar ele. Vamos pegar os outros para ver se um ou outro a gente acaba conseguindo fazer com que ele já entre na lata. Logo na sequência, a gente tem aqui a parte de cima. Vamos ajustar. 2, 1 pouco mais tensionado, o outro nem tanto. Saca só a diferença de abaixar um e outro. Esse praticamente entrou na lata, agora vamos ver esse. Era exatamente isso que eu queria te mostrar. Ó. Eu não precisei afundar tanto esse ponto de cima, quanto o mais tensionado aqui na região de baixo. Dá para você perceber. Fez ali. Opa, vamos lá. Uma leve ondulaçãozinha, mas coisa muito pouca. Vou chegar aqui com o martelo. Ele vai conseguir mostrar. Ó. Olha como foi muito suave mesmo. E ao mesmo tempo, ficaram algumas pequenas marcaçõezinhas na lata. Ó. Olha lá. Aí. Talvez se não fosse uma repintura, essas pequenas marcações, elas não teriam ficado aqui. Bora partir pro de cima. Ó, a gente tem um que está bem tensionado. Na verdade, um que parece até dois, né? Vamos ver como esse daqui vai se comportar. Mesma coisa, mesma ferramenta. Falei do taço, mas o pino está se comportando muito bem. Ó, esses eu coloquei um pouquinho mais de pressão e deu para perceber que ficaram pequenos pontos ali, ó, que vão precisar ser corrigidos depois. Mas eu quero fazer isso de cima agora. Mais um, a gente só sobe aqui nossa movimentação. Esses estão muito suaves, ó. Muito, muito mesmo. Quase não aparecem. Vão ser bem tranquilos de serem abaixados. É mais ou menos como se aqui nessa peça a gente tivesse níveis de bico. Aqui embaixo muito tensionado, no meio é como se aqui fosse o mais pressionado e fosse diminuindo a tensão até ela chegar a quase nada aqui nessa região de cima. É por isso, se você está iniciando, os bicos que você precisa fazer são mais ou menos desse tipo. Esse seria o limite ideal para que você fique, porque é muito mais simples abaixar, ó,
Pontos como esse, ó. Você consegue abaixá-los ali bem tranquilamente. Fora esses, a gente tem esse aqui da maçaneta, ó. Vamos subir. Olha lá. Que também vai ser abaixado da mesma forma, cara. O pino, ele entra bem ali. E com pequenas batidas, ele vai acabar se conectando na lata. Mas agora eu quero te mostrar como começar o processo de correção. Vamos chegar daqui de baixo. Aí. Agora sim, o que eu vou fazer? Aquecer um pouco a lata. Não precisei aquecer para levantar, mas eu vou aquecer. Não precisei aquecer para abaixar, mas sim, vai ser necessário aquecer para levantar esse pequeno ponto. Espátula é a ferramenta que vai entrar aqui de trás. Ó. Com pequenos movimentos. E já venho igualando ele na altura ideal. Olha lá, como aquela maior pressão praticamente já se desfez e entrou na lata. Bom, a gente tem um pontinho de tensão aqui. Essa é a complicação desses bicos muito acentuados, né, muito agudos. Quando você abaixa, ele acaba trazendo uma região, né, maior da lata e não necessariamente abaixa o centro. É aí que vem a estratégia de utilizar o taço. Vamos ver se ela vai funcionar aqui. Porque quando eu apoio agora o taço, queria te mostrar. Ó. E na verdade, o taço nada mais é do que a espátula. Eu consigo pegar no mínimo do ponto, sem abaixar tanto a lata. Mais uma vez, ela ainda está um pouquinho quente. Vou aproveitar aqui, tentar ser rápido. Ó. E levantando. Vou usar o pino novamente. Eu acho que estava mais interessante do que o taço. Ó. E agora eu vou colocar um pouco mais de pressão. Empurrei bem, mas bem aquele pequeno ponto. Olha a força que foi necessária. Imagina se essa lata tivesse colada lá no reforço. Cara, 2, 3 batidas como essa do pino e ela já teria trincado. A pintura não suportaria, né? É quase como, tipo assim, é muita pressão, muita resistência para uma lata colada em alguma coisa. Então quando você libera lá atrás, você faz com que esse espaço, né, afundou, amassado, ele não chegue na chapa que está ali atrás. Agora mais uma vez, vamos lá, aquecer. Importante pegar aqui a espátula novamente. Assim eu consigo
Ajustar aqui. Não adianta ter pressa nessa parte. Controlar a sensibilidade é justamente controlar a sua paciência. Ó, agora tô chegando nele. Consigo levantar novamente. Pego o pino. Uma coisa que eu quero que você entenda. Bicos são problemas? Fazer bicos no amassado são problemas? Não necessariamente, porque se você faz bicos como esses aqui da região de cima, você consegue resolver ou solucioná-los rápido. Ao contrário, se você faz bicos como esse daqui da região de baixo. Então, fazer bico não necessariamente está errado. Deixa eu só ajustar aqui. Espera aí. Estou usando o taço aqui atrás. O taço ou a alavanca. Mais uma vez. Alavanca. E garoto, chegando, ó, tudo isso para abaixar o centro e levantar o centro do amassado. Deixa eu até passar uma massinha aqui. Tirar um pouco as marcações. Novamente, pino. Mantenha também sempre o pino o máximo polido possível. Como não marcar a lata sendo uma repintura? Repetição e controlando a sensibilidade junto com a altura ideal. Cara, essa é a receita perfeita. O que significa? A altura ideal é sempre trabalhar no limite, né? Você vê que eu estou levantando o amassado, mas ao mesmo tempo eu não levanto demais, até ele meio que engordar ou quase esticar a lata. Eu estou abaixando, mas ao mesmo tempo eu não abaixo demais. O único momento que eu precisei abaixar demais foi para empurrar aquele pequeno ponto que estava aqui no centro dele. O único momento que eu precisei levantar demais também foi para trazer esse pequeno ponto que está no centro dele. Então, quando você trabalha nessa altura ideal, ou você entende isso, né? O ponto certo de parar, de levantar a lata, o ponto certo de parar, de abaixar a lata, cara, eu acho que um mundo de possibilidades acaba se abrindo e você entende, poxa, eu passei tanto tempo, ou eu demorei tanto tempo para entender que era isso que ia fazer a diferença nos meus trabalhos. E sim, muitas das vezes
E eu imagino se você é um iniciante, por exemplo, eu estou tentando fazer esse pequeno aqui de baixo na íntegra. Tá lá fazendo o amassado e fica, uma hora para conseguir resolver isso, você deve ficar pensando várias coisas. Tipo, nossa, eu demoro demais para fazer a remoção do amassado. Ou até mesmo, será que esse é o caminho certo? Ou até mesmo, poxa vida, martelinho de ouro não é para mim. Né? Não é possível que demora tanto para fazer um pequeno amassado como esse. Mas sim, cara, você tem que jogar e entender que o jogo, né, algumas fases desse jogo são dessa maneira, exigem mais. É por isso que aqui a gente não tinha o controle de levantar, vamos supor que era um amassado. A gente não tinha o controle de levantar ele causando menos bicos possíveis, como você tem quando pegar um outro tipo de amassado aí. Então, eu tenho que trabalhar com o que acabou chegando, né? Controlei sensibilidade aqui na região de cima, mas nesse eu vou ter que passar por esse processo da repetição. Ó, baixar que tá um pouquinho alto. Porque esses aqui da região de cima, ó, quase não ficaram as marcações. Olha ali, vamos tentar pegar esses dois aqui. Como você vai entender que para levantá-los vai ser bem mais rápido, ó. Simplesmente coloca umas pressõezinhas bem de leve na lateral dele. Ele já acaba levantando. Pega o pino. Empurro ali as tensões. E levanto novamente. Eu faço algumas pequenas marcas também dentro do limite, porque eu sei que essas pequenas marcas, logo na sequência, serão removidas dando uma leve lixadinha. E bom, agora, ó, praticamente eu entro nesse processo de repetição. Tem mais um aqui para ser abaixado, tem o da região ali da maçaneta também para ser abaixado. Mas eu acredito que se você é um cara que pretende começar no martelinho de ouro, ou se você tem bastante experiência, tenha compreendido a principal sacada dessa aula aqui, ou desse pedaço, dessas sacadas, né, desse vídeo, que é simplesmente controlar a sensibilidade, tanto para levantar quanto para baixar. Vou continuar aqui o processo, para a gente poder dar sequência na aula. E para executar um bom trabalho, um trabalho fora da média, eu diria que você precisa também entender como posicionar a lâmpada, mas ao mesmo tempo como posicionar a sua visualização. Bom, a gente ficou um bom tempo trabalhando nesse amassado, ele ainda não está finalizado, olha lá. Você consegue enxergar pequenos pontos que precisam ser corrigidos ainda na granulação. Mas o interessante é que você entenda como maximizar essa visualização. A lâmpada pode ficar parada, mas você sempre vai estar se movimentando, ó, criando um ângulo de visualização nesse ângulo e até mesmo, ó, nesse ângulo. Assim você consegue pegar todos os pequenos pontos da granulação
Lâmpada afastada da lata, a gente está resolvendo granulação. Para resolver as ondulações, olha o que eu faço. Coloco a lâmpada um pouco mais colada na lata, ou bem colada. Ela está levemente virada para cá. Assim, toda a luminosidade ali da lâmpada preenche e vem para dentro da porta. E agora eu consigo enxergar muito bem ali os pequenos pontos, ó, como você está visualizando. Tá dando para ver bem aqui, ó, nessa região, como você consegue visualizar, ó. E aqui na região de baixo, olha como tá até um pouco mais alto, ó, olha agora. A gente vem um pouquinho pro lado, você já consegue enxergar esses pontos aqui que estão até mais alto. Vamos ver se eu consigo. Olha agora como eles entraram na lata. Deixa eu ver se eu levanto esse aqui da região de cima. Ó. Você já consegue ver como ele também acabou entrando. Então, sempre se movimente, né, o máximo possível para pegar as ondulações e faça o mesmo tipo de movimentação para pegar as ondulações, as granulações, né? Assim você consegue, cara, preencher, né, maximizar, melhorar todos os resultados, né, ou os dois principais fatores aí que envolvem um bom trabalho, que é a granulação e a ondulação, e consegue finalizar um trabalho, mesmo sendo em repintura, mesmo tendo ali, ó, essa região de cima, eu não tinha mostrado, mas tinha uma pequena trinca aqui na lata. E quando eu abaixei a tinta, deixa eu ver se eu tenho que deixar ela assim, ó. Olha lá. Ela acabou esmagando a tinta por estar bem grossa, mas acabou entrando ali. Então, mesmo tendo todos esses fatores que envolvem um trabalho como esse, você consiga fazer um excelente trabalho. Vou corrigir e você vai entender como tirar essas micro marquinhas aqui na sequência. Vai chegar uma hora que não adianta mais ficar trabalhando nem na granulação e nem nas ondulações. Para você que é um iniciante ou está pegando amassados médios, complexos, é preciso que você entenda isso. Senão você vai perder horas e horas tentando pegar pelo em ovo. O que isso significa? Quer ver? Vamos chegar ali, ó. Ó, quando a gente chega mais ou menos nesse ponto aqui, você percebe que o meio está um pouquinho fundo, existem pequenas marcações, né, em volta do amassado. Se a gente se movimentar um pouquinho mais, ó, você consegue visualizar. Mas ao mesmo tempo, a granulação aqui, mesmo sendo uma repintura, olha esses pontos aqui, ela já está bem parecida com as granulações do amassado. Por mais que existam essas micromarcas aqui, agora sim. E como que tira essas marcas ou como melhora, né, a visualização? Uma estratégia básica e simples, talvez você já até tenha utilizado e esteja passando aí pela sua cabeça agora. Cara, chegou a hora de dar uma leve lixada no amassado. Porque quando eu dou uma lixada, eu não só tiro todas as marquinhas que ficaram aqui, ainda mais por ser uma repintura, mas também meio que abro esses pequenos poros, fazendo assim com que eu consiga chegar com uma ferramenta depois e meio que levantar alguma coisa ali se precise. Quer ver? Vou pegar aqui uma lixa, eu uso uma 2500, ó, bem em cima do amassado, sem colocar muita força. Dando uma leve
lixada aqui nele, ó. Eu gosto de sempre lixar com a lâmpada, porque traz um pouco mais de clareza na visualização. Vou pegar um pano para poder passar aí e tirar essa quantidade de água aí que acabou escorrendo. Ó. Esse é um pano. Assim também eu consigo visualizar se precisa ou não lixar mais algum pequeno ponto. Olha lá, como as marquinhas já saíram e como ficou um pouco mais suave aqui o centro do amassado. Eu vou dar mais uma lixadinha. Deixa eu pegar aqui a lixa. Ó. Isso faz com que a gente ganhe muito tempo, né? Mas ao mesmo tempo é preciso ter cumprido aí algumas das etapas para poder chegar nesse momento de lixar. Uma leve massinha. Já vou polir aqui com a mão mesmo. Bem de boa. Tira essa água. Vou chegar lá perto para poder ver o resultado agora. Ó. Olha onde tá aqui praticamente o amassado, ó. Como ficou um pequeno, mas pequeno ponto mesmo. Bem difícil de focalizar. Deixa eu pegar meu martelo, que eu tô um pouco distante. Assim você vai conseguir ter essa visualização. Ó, tá bem aqui. Trazer. Aí. Um pouquinho mais pra frente. E olha lá. Todos aqueles pontos que estavam aqui na lata, meio que se resumem agora. Caramba. A esse pequeno ponto. Pequeno, pequeno mesmo. Porque agora eu posso simplesmente pegar a mesma espátula que eu utilizei, entrar com ela aqui pelo reforço. Ó. E agora sim levantar toda aquela região do amassado. Para abaixar, posso usar meu próprio martelinho. E assim eu consigo finalizá-lo. Nos pontos de cima, cara, não vão ser diferentes. Ó, aquele era o ponto que a gente acabou de mexer. Caraca, como é difícil focalizar aqui quando tá na finalização, ó. Esse foi o ponto que a gente acabou de mexer. E tem aqui alguns na região de cima que provavelmente serão bem mais simples. Talvez nem precise. Deixa eu pegar um aqui, ó, esses dois. Nem precise.
Aí, garoto. Nem precisa de correção. Então, esse processo de lixar, às vezes tira as marquinhas, né, que foram deixadas pela batalha, pela remoção do amassado, ou eles expandem a granulação para que você possa fazer uma correção. Quer ver? Vou lixar isso daqui rapidinho. Ó. Bem de leve, tem mais um que estava aqui. Bem tranquilo mesmo. Passar um pano. Olha aqui com a lâmpada para ver se removeu. Acredito que só mais um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Como é uma repintura, você tem que redobrar a atenção nesse processo de lixar. Pego a massa, um pouquinho de massa, e faço aqui um leve polimento. Opa. Ó, nesse não ficaram nenhuma marca que vai precisar ser corrigida, ó. Praticamente já entrou mesmo na lata. Vou pegar lá. Olha lá para você ver. Nenhuma pequena marcação ficou aqui. Vou dar uma melhorada nesse polimento da parte de cima, lixar um pouquinho mais esse de baixo e aí sim o trabalho segue para finalização. Trabalho quase finalizado. Depois de ter lixado, corrigido aqui alguns pequenos pontos das granulações, até mesmo ondulações, ó. Esse é o resultado. Aí, agora sim. Os pontos menos tensionados foram mais simples de serem resolvidos. Quando a gente vai descendo e chegando nos pontos mais tensionados, trouxeram um pouco mais de dificuldade, né? É por isso que você precisa, quando estiver treinando, quando estiver fazendo qualquer tipo de amassado, ter esse controle. Não fazer aqueles bicos que estavam aqui, mas está tudo bem se você fizer aqueles bicos da região de cima. E só para que você tenha uma noção, tem bastante massa nessa região, massa poliéster. Aqui em cima da maçaneta, saca só, não vou mexer mais, porque tá dando até para ver meio que, olha lá, ponto branco ali no fundo dessa massa também. E quando você pega e entra num trabalho como esse, venda da maneira certa. Não adianta eu querer resolver essas coisas aqui, ó, perto da fechadura aqui, da boca da fechadura. Não adianta eu querer tirar todas as ondulações possíveis. Ó, a gente tem até uns pontos aqui mais fundos também. Não adianta querer resolver aquilo que não dá para resolver. Chega até a piorar se você começa a tentar levantar aqui e tem uma massa nessa região. Você vai colocar a pressão, ela pode até começar a trincar. Me comprometi em fazer o máximo possível que dava para abaixar aqueles pequenos pontos. Imagina a situação chata que deve ter ficado. O dono do carro leva numa empresa para mexer a fechadura e o cara faz aqueles montes de bicos aqui. E às vezes não é intencionalmente, pode acontecer. Se você está na guerra, você pode tomar um tiro. Bom, a gente resolve aquilo que precisava ser resolvido. Se fosse quiser fazer, né, aqui um trabalho de alto nível, exigiria muitas outras coisas que não são relacionadas nem ao martelinho de ouro. Arrancar toda essa massa, ajeitar toda a lata, enfim, seria um outro processo.
mas aqui é o mundo real. Nessa aula ou nessas sacadas, eu quero que você entenda justamente isso, para que quando você pegar um trabalho com essas características, uma repintura, ou até fora dela, você possa pegar esse conhecimento e aplicar em outro tipo de trabalho. Agora meu irmão vai montar aqui, eu ainda quero dizer o tempo que eu levei e o preço que dá para ser cobrado num trabalho como esse. E o mais importante, te mostrar o resultado dele 100% finalizado. Trabalho totalmente finalizado. Meu irmão acabou de fazer a parte da remontagem, mas antes da gente chegar lá perto para concluir, né, todas essas etapas e técnicas que a gente utilizou, se elas funcionaram ou não, te mostrando o resultado, deixa eu te mostrar as ferramentas que foram utilizadas. Eu sei que você acompanhou aí boa parte delas, mas aqui estão, né? Uma espátula, pino, eu utilizei somente o de metal, martelo, uma lixa 2500, uma boina, uma massinha de polir e a lâmpada. Isso é para você que é um iniciante, quando visualizar um amassado como aquele, também já visualize as ferramentas que vão ser utilizadas, né? Ou às vezes você vê trabalhos complexos e não necessariamente entende quais ferramentas vão ser utilizadas. Tá aqui um amassado que a gente levou mais ou menos duas horas e meia, eu acho que estourando para fazer. E o valor cobrado aqui foi de R$250 para executar esse trabalho. Ó, como eu disse, você não está visualizando uma pintura normal, e sim uma repintura. Mas olha como todos os pontos estavam bem intencionados aqui, ó, se conectaram com a lata. Todos eles, apesar de provavelmente ter um material aqui, que eu falo com material massa poliéster, entraram bem na gramação da lata. Aonde deu para sentir que existe bastante massa é nessa região aqui, ó. Acho que dá até para você visualizar, ó. Tá percebendo ali? Vamos chegar um pouquinho mais perto. Eu dei 2, 3 batidas com o martelo ali, você já sente o som diferente, a sensibilidade na batida diferente. Mas como foi vendido, né, o conserto aqui de toda essa parte, não é algo comum também de acontecer. Quando a gente pega um amassado numa porta, já tenta meio que fazer todos os amassados e ondulações que estiverem ali. Mas mais uma vez, iniciante, tenha isso na cabeça. Às vezes você vai passar horas e horas, né, tentando resolver algo que não dá para resolver. Você tem que resolver isso lá no começo, vendendo o trabalho da maneira certa. Porque aqui, ó, por mais que eu queira ter deixado todas as ondulações 100% conectadas, não tem como, cara. É eu colocando a ferramenta, empurrando, e não sei se a massa tá por toda essa região. Imagina, algo totalmente reto aqui, fica meio que puxando a lata, né? Então às vezes se você coloca uma pressão no meio dela um pouco mais aguda, um pouco mais forte, acaba trincando. Então deu para solucionar aqui toda essa região. Mais uma vez, vamos chegar ali perto. Mantendo o máximo de qualidade possível. E aqui, na parte de cima, fica mais evidente ainda, ó. Você consegue visualizar o centro lá, ó. Como ele tá bem branco mesmo, ó. Agora sim. Ó. Aí. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma tinta e dar uma leve pinceladinha. O proprietário já tinha entrado nesse acordo. Então, mais um trabalho sendo finalizado. Cara, é importantíssimo. E aí, curtiu todas essas sacadas? Deixa aí embaixo o seu comentário. O que você achava que era diferente? Ou você achava que numa repintura meio grotesca como essa, daria para chegar no 100%? Existem repinturas que sim, você consegue chegar no máximo de perfeição possível. Porque a repintura ali também foi feita por um baita profissional. Existem repinturas que não. Então, o máximo possível depende muito da qualidade
da lata, né, da qualidade da pintura, da qualidade do verniz, que foi utilizada aqui também. Trabalhar numa pintura original é completamente diferente de trabalhar numa repintura. Mas com certeza as técnicas utilizadas aqui, por exemplo, para baixar aqueles pontos mais acentuados, todo o processo que envolveu esse amassado, você também pode replicar em inúmeros trabalhos. Então, ó, deixa aí seu comentário, o que você achou, quais são as suas dificuldades em trabalhos como esse, o que você espera ver daqui para frente. Se inscreve no nosso canal no YouTube, aqui também talvez na nossa página no Facebook ou no Instagram. A gente se vê agora no próximo vídeo.